Bom, agora nesse vídeo aqui eu vou falar algo para você, tá? Exclusivo, tá? Que só eu falo, tá? Ok? E tudo isso que eu vou falar aqui para você é meu, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Você sabia que o SBT é uma empresa nazista? Que isso, rapaz? Que o SBT é nazista? Sim, o SBT é nazista. Vou provar aqui para você, tá? O SBT é nazista, sim. O SBT é tão nazista quanto a Microsoft, tá? E tão nazista quanto o Monark. Porra, rapaz, o Monark não é nazista não, rapaz. Ele fez vários discursos aí desfazendo o que ele falou. Sim, o Monark é nazista, sim. Vou provar pra você que ele é nazista, que o Silvio Santos é nazista, e vou provar que a Microsoft também é nazista. A Microsoft certamente é nazista, tá? A Microsoft representa o Império Inglês, na verdade, principalmente o Império Inglês, mas também o francês também, tá? A Microsoft, tá, é o próprio nazismo, se é que você não entendeu ainda, tá? Ok? A Microsoft é uma empresa do próprio nazismo, tá? Ok? Significa que o nazismo... É meu isso aqui. Cada coisa que eu falei. Ok? A Microsoft é nazismo, mano, tá? O lance é o seguinte. O que originou o nazismo? Para você entender, o que originou o nazismo? A Microsoft. Foi a Microsoft que originou o nazismo, tá? Ok? A Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o tirano que se levantou lá, entendeu? Tudo isso daí foi a Microsoft que fez, tá? Ok? Poxa, mas a Microsoft não existia nessa época aí? Ah, claro, né? Foi isso daí que originou a Microsoft também. Ok? Consegue entender? Significa o quê? Que o Império Inglês originou a Segunda Guerra Mundial e tudo que está envolvido com aquilo ali. E originou também a Microsoft. Hoje a Microsoft representa justamente o movimento nazista. E o movimento nazista é que originou a Segunda Guerra Mundial, tá? Microsoft, nazismo, Império Inglês, tudo é a mesma coisa. Tudo isso aqui é meu, tá? Eu nunca vi outra pessoa falando para falar isso aqui para você. Microsoft, nazismo, tá? Império Inglês, que mais? É a mesma coisa, tá? Ok? Pronto, é isso daí mesmo, tá? Para você entender ainda, ó, o nazismo ele se originou da Microsoft. E a Microsoft de alguma coisa mais acima disso daí. Isso daí é a mesma coisa. Pronto, tá? O movimento nazista é a Microsoft. Pronto. Agora eu vou provar para você que o SBT é nazista. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você lembra uma vez que o SBT estava ostentando que o Chaves foi controlado pela Alemanha? Sim. Foi proibido, tá? O Chaves, tá? A programação do Chaves foi proibido, tá? Foi tirado daqui do Brasil, tá? E está sob o controle da Alemanha. E por quê? Para estar justamente sob o controle do nazismo. É isso daí, tá? Mas sério, sim, você pode me cobrar isso daí. Esse negócio de que o Chaves foi para a Alemanha, tá? É para que eles possam usar esse programa do Chaves aí para destruir várias pessoas e eles serem donos disso daí. Você tem que assistir o Chaves fazendo a vontade deles. Pode me cobrar isso que eu estou falando, tá? E o SBT ostentou isso daí porque eles sabem que tem nazismo por trás dele. Não terminei de falar. Presta atenção que eu vou falar mais coisa aqui para você. Presta atenção. Então o SBT é nazista, tá? Ok? Vou dar outro exemplo para você de nazismo. Em 2018 aqui, os bandidos estavam atacando, os bandidos do bairro, do morro e do ponto de música alta, e os vizinhos do crime organizado, estavam atacando extremamente o meu aparelho aqui, e o antivírus da Microsoft não estava protegendo o aparelho, tá? Ok? Nessa época aí, o SBT criou aquele quadro Leite Show, não foi? Leite Show, e crianças vestindo cor azul, cor amarelo, você chegou a ver isso daí? O SBT estava fazendo fraude, está com a questão da peidofilia contra mim nessa época aí, tá? Sim, eles estavam fazendo fraudes com os bandidos aqui do bairro, com a questão da peidofilia no mesmo momento em que eles estavam levando o programa ali, aquelas crianças ali, era tudo isso daí. Eu estava denunciando na própria página deles, estava denunciando lá no canal deles, os bandidos estavam atacando bastante aqui o meu aparelho, tá? Ok? Não terminei ainda não, presta atenção.
Tá, o que significa, Jorge? E os bandidos do bairro, de morro, de ponto de música, tudo isso daí é tudo isso é nazismo, mano, tá? Ok? Bandido de bairro, de morro, de ponto de música alto, isso daí são nazistas, tá? Ok? Sim. Isso daí é crime organizado nazista, tá? Ok? Tá? Pra você entender, tá? Bandidos os vizinhos do crime organizado, isso é crime organizado nazista. Você pode me cobrar. Claro que eu tô falando simbolicamente, né? Ok? O grupo nazista é um grupo de pessoas, mas é isso daí mesmo, são nazistas, tá? Poxa, da onde que você... É meu isso aqui? Tudo isso aqui é meu. Eu nunca vi nenhuma outra pessoa mostrando. É isso, é meu. Vou falar mais aqui, não terminei de falar não. O crime organizado, bandidos de morro, é meu isso aqui. Tudo experiência minha, tá? Ok? Eu não vi ninguém mostrando. Isso daí é nazismo, tá? Ok? Bandidos de bairro são financiados pela Microsoft. Microsoft nazismo, ok? Tá? Isso daí é Microsoft nazismo, ok? Tudo isso aqui é meu, tá? Só quem fala isso aqui, que eu falei aqui, é só eu. Ok? Vamos continuar. E os judeus? Os judeus são nazistas, tá? Sim, os judeus são nazistas. Não, os judeus sim, eu expliquei para você que o movimento da Segunda Guerra Mundial foi para derrubar o poder dos judeus, tá? E então eles controlarem os judeus pelo Império Inglês através do ditador nazista, tá? Significa que hoje os judeus são controlados pelo Império Inglês, tá? Justamente para eles fazerem essa parte de conspiração. Os judeus, eles são financiados para fazer a parte de magia negra, tá? Para promover magia negra, justamente para destruir o ensinamento da Bíblia, tá? Assim, só quem fala sou eu, tudo isso aqui é meu, ok? Os judeus, eles não são nazistas, assim, os costumes deles são nazistas, não, eles são nazistas mesmo, tá? Presta atenção, eles são nazistas, tá? A doutrina deles são nazistas, ó. Eles foram destruídos pelo nazismo, simbolicamente, expliquei para você, tá? Por trás disso é Microsoft, Império Inglês, tudo isso daí. Ó. Eles foram destruídos pelo nazismo, controlados pelo nazismo e transformados em nazistas. Hoje eles são nazistas, tá? E eles ensinam justamente contra a Bíblia, tá? Uma das metas deles de promover magia negra, tá? Os judeus são financiados para promover magia negra e para fazer conspirações, tá? Jogar pessoas contra pessoas, tá? Para que pessoas venham se destruir e roubar, tá? Ok? E eles são conexão, são eles que financiam bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alta. A mesma coisa, judeus, nazismo, tudo. E uma das metas dos judeus, tá? Dos judeus que são nazistas, tá? Ou seja, os judeus são uma facção nazista, tá? Controlado e transformado em nazista. É como se eles fossem pegos assim e colocassem várias fardas nazistas neles. Pronto, é isso daí que eles são, tá? E aí, tudo isso aqui é meu. Cada palavra que eu falei aqui é meu. E nunca vi ninguém mostrando para falar isso aqui. E uma das metas deles, tá, é serem satanistas, promoverem satanistas justamente para destruir o ensinamento da Bíblia. Por que razão? É meu isso aqui. Esse indivíduo que fala que aquilo que é meu é dele, fala na minha frente, vai levar um soco no meio do seu olho. Por quê? Por quê? Porque os judeus têm a Bíblia, não é verdade? É meu isso aqui. Você fala na minha frente, eu te arrebento a sua cara. É meu! Os judeus, tá? Eles pregam contra a Bíblia, tá? Eles pregam magia negra justamente porque eles têm a Bíblia. E o objetivo deles é usar a Bíblia contra a própria Bíblia, tá? Então, esse é um dos objetivos, tá? Porque os judeus são financiados para promover magia negra com aquela seita, tá? Ok? Aquela seita foi entregue na mão do... É meu tudo isso aqui é meu. Aquela seita foi entregue na mão dos judeus, tá? Justamente por causa disso. Para que ao invés deles representarem o ensinamento de Deus, eles representem justamente o ensinamento do diabo, tá? E eles são financiados para fazer conspirações, tá? Semelhante à conspiração do nazismo contra os judeus. Aquilo que o nazismo fez contra os judeus, eles são financiados para fazer contra todo mundo, tá? Ok? Tudo isso aqui é meu, ok? Pronto. Então eu provei para você que a Microsoft... Não terminei de falar ainda não. Provei para você que a Microsoft é nazista. Provei para você que os judeus são nazistas, tá? E provei para você que o SBT é nazista, tá? Ok? O SBT é fraudador, tá? Eles são fraudadores e assassinos, tá? Ok? Se você se manifestar fazendo qualquer coisa que está se promovendo
e que está sendo bom e que está sendo melhor do que eles começam a jogar fraude do crime organizado em cima de você para te matar com o nazismo por trás deles, tá? Ok? Pronto, agora eu vou provar para você que o monarca é nazista. Cada coisa que eu falei aqui é meu, tá? Poxa, Jorge, e sobre a questão da NASA? A NASA é nazista? Não me interessa, isso daí eu não sei não, cara. Isso aí eu nunca ouvi falar não, ok? Mas a CIA é nazista, tá? Ok? Sim. A CIA, ela se originou justamente... por que a CIA é nazista? Por duas razões, tá? O uso... Preste atenção, ó. A CIA se originou do nazismo ou o nazismo se originou da CIA? As doutrinas da CIA, tá, são as mesmas doutrinas do nazismo, tá? Porque na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, tá, ele estava liderando sob todo o controle internacional, ele estava com controle máximo, tá? Ele estava com controle absoluto mesmo, ele era como se fosse um ditador internacional, tá? E aquilo que ele estava, uma das coisas que eles faziam lá era experiências com pessoas, experiências de todos os tipos, como aquele automóvel Fusca, tá, foi criado, tá, de tecnologia que eles tinham, tá? É a mesma tecnologia da CIA, então não é o nazismo que originou a CIA, tá? E nem a CIA que originou o nazismo. É como se fosse os ingredientes mais altos, tá, que originaram tanto o nazismo quanto a CIA. Tudo isso aqui é meu, ok? É 100% meu, ok? Tá? Então, cada coisa que eu falei aqui é meu, ok? Você fala que não, eu arranco um pedaço da sua cara. Você vai falar que é meu. Eu vou quebrar a sua cara até convencer você que é meu. Isso aqui é meu. Então eu expliquei para você, tá? Os retardados, tá? Evangélicos, tá? Os evangélicos dizem que a CIA é uma reprodução do nazismo. Muito pelo contrário. Acima de tudo isso daí está o que está acima do nazismo, tá? E da CIA. E isso daí originou tanto o nazismo quanto... É meu, 100% meu, que eu falei aqui. Ok? Os evangélicos, tá? Esses evangélicos que são desigrejados, que pregam contra satanismo, eles são satânicos, tá? Eles também são financiados por nazismo, tá? Sim, eles são nazistas, tá? É o nazismo que dá proteção para eles promoverem família tradicional, progressismo, é isso daí, tá? Esses três retardados que você vê aí falando sobre essas burrices que eles falam aí, contra o Império Inglês, contra essas coisas aí que eu tenho mostrado aqui, esses indivíduos aí, eles têm nazismo por trás deles, tá? Fica dando ouvido para eles só. Os bandidos do bairro vão matar você para eles vão caluniar você de copiar as coisas deles, tá? Ok? Daquele monte de burrices que eles falam ali, tá? Eles vão roubar tudo que é seu, tá? E vão dar proteção para eles, tá? Ok? Ok? Por isso que eu já falei. Os tais dos três, nunca aprendi nada deles. Tudo isso aqui é meu. Ok? Vamos continuar. Agora eu vou provar para você que o monarca é nazista, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Cada coisa que eu falei aqui é meu. Ok? Culpe somente a mim, tá? Não tenho nada a ver com esses três. Nunca aprendi nada deles, tá? Ok? Agora eu vou falar para você a respeito do monarca, tá? O monarca ser nazista. Quando esse sujeito monarca... Eu já falei isso já, tá? Mas vou colocar aqui de maneira mais organizada. Quando o tal do monarca chegou ali e fez aquela média com os nazistas... Quando ele fez... Presta atenção. Ó, vou mostrar que esse moleque é safado, tá? Quando ele falou aquilo ali, ele fez aquilo ali para bajular as empresas que estavam recolocando ele de novo. Porque quando ele chegou ali e falou contra negros, como aquela polêmica que rolou, a opinião pública, a Bandidal, que também é financiada pelos nazistas, caiu em cima dele. Consegue entender? Ó. Preste atenção que eu estou falando nazismo entre aspas, você consegue entender? Ok? Não é um nazismo do símbolo, é um nazismo, a coisa que originou mesmo o negócio, tá? Consegue entender? É isso daí, ó. Presta atenção. Em outras palavras, nazismo, para você entender, tá? Então os nazistas financiam os bandidos do movimento do crime organizado negro, tá? Ok? Como eu falei para você, bandido de bairro, de morro, tudo isso daí é nazismo, tá? Financiado por nazismo, tá? Ok? Presta atenção. Só quem fala para você sou eu, tá? Que o crime organizado negro, tá? É todo financiado pelo nazismo, tá? Ok? Presta atenção para você entender. Entre aspas, que eu acabei de explicar aqui. Presta atenção. Quando o monarca falou aquele negócio dos nazistas, não sei o que e tal, quando ele falou daquele jeito ali, aquilo ali era uma faziação de média que ele estava usando,
presta atenção, para mostrar influências mais altas do que os bandidos da opinião pública que caíram em cima dele e que estavam trabalhando juntamente com ele e que se levantaram contra ele naquela situação ali. Quando ele falou dos nazistas, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, tô botando uma moral em cima de vocês, que eu tô com mais influência lá por cima de vocês, porque esses bandidos do seu bairro, tudo eles sabem que são financiados por nazistas, tá? É os brancos que financiam eles, tá? Ok? Eu, entre aspas, tá? Eu não uso esse jargão imbecil, tá? Os brancos que eles falam, é isso daí que financia eles, tá? Presta atenção para você entender. Cada coisa que eu falei aqui é só eu que falo, tá? Tudo isso aqui é meu, ok? Presta atenção para você entender. Ó. Então, quando ele fez aquilo, quando ele jogou aquela faseção de média, a opinião pública caiu de novo em cima dele. E aí as empresas, presta atenção, as empresas que são nazistas, para poder fazer aquele jogo de opinião pública, foram e cancelaram ele de novo. E aí ele se fudeu outra vez. Ele querendo se passar por esperto ali, querendo fazer média com o pessoal por cima, ele foi e se fudeu. A opinião pública, a bandidal, caiu em cima dele. Mas toda essa opinião... Aí por que ele ficou tão puto com isso daí? Porque ele sabe que toda essa bandidagem que estava ouvindo ele falando é tudo financiado pela mesma merda também. Preste atenção para você entender. Em outras palavras, cada vez que quando esse sujeito fala contra nazismo, presta atenção, ele está fazendo média com crime organizado, os bandidos do bairro, de morro, de ponto de música alta. Quando ele fala bem do, entre aspas, tá? Quando ele fala bem do nazismo, ó, presta atenção, para você entender, você vai dizer, poxa, mas ele não falou bem no nazismo. Você vai dizer isso daí, né? Mas pelos raciocínios que eu coloquei aqui, ele na verdade estava falando bem do nazismo mesmo. Você consegue entender? Percebeu? Presta atenção, ó. Eu poderia chegar aqui e defender esse sujeito, que, pô, o cara falou, só quem falou fui eu, tá? Eles copiaram as coisas que eu falei a respeito disso daí, para fingir que foi fulano e ciclano que defendeu ele. Fui eu que joguei a verdade. Eu expliquei e falei assim, poxa, o cara falou a coisa certa da maneira errada. Consegue entender? Ok? Mas na verdade ele falou a coisa errada pela razão errada também, tá? Ok? Ele é um canalha mesmo, tá? Esse sujeito, ele é um canalha igual o Silvio Santos, igual a Microsoft, tá? É um bando de filhos da puta, igual os bandidos vizinhos do crime organizado, tá? O objetivo desses indivíduos é roubar e matar você, tá? Presta atenção, ó. Quando ele falou isso daí, ele na verdade estava fazendo média. Aí presta atenção, então por que ele ficou tão puto? Porque ele sabe, ó, se ele fala contra nazismo, tudo isso, cada palavra que eu falei é meu, tá? Ok? Você viu qualquer coisa que eles falaram parecido com o que eu falei, fui eu que falei, tá? Não foi eles que falaram e eu tô falando aqui. Isso nunca aconteceu. Eu nunca cliquei em vídeo deles, tá? E nunca foi coincidência, tá? Eles estão vendo cada coisa que eu falo todos os dias, estão lá copiando dia após dia, tá? Sou eu que estou falando, tá? Ok? Cada coisa que eu falo aqui ninguém nunca falou e eles só falam depois que eu falei, ok? É sempre eu que falo. Isso daqui é meu. Consegue entender? Ok? Eles estão copiando cada coisa que eu falo lá. Ok? E por que eles fazem? Porque é isso que eles fazem. Eles ganham dinheiro para fazer isso, rapaz. Políticos cansam de fazer discurso copiando o que você fala numa conversa, né, na sua casa. Essas coisas que eu estou falando aqui, isso é tudo meu. Ele está copiando tudo o que eu estou falando, tá? Ele está se defendendo com as palavras que eu estou falando, ó. Ok? Esse moleque é um safado mesmo, tá? O Silvio Santos é um safado, tá? Esses caras são ladrões, tá? Vamos lá, vamos continuar. Estão praticando muita magia negra no meu. São extremamente mentirosos, tá? Os satânicos são extremamente mentirosos. Eles vão disputar com você com a mentira, tá? Eu já falei pra você que aquele Inteligência Podcast, aquilo ali é um podcast extremamente mentiroso, tá? Aquilo ali é fraudulento, tá? Aquilo ali é pra colocar até na cadeia, tá? Aquilo ali é coisa de bandido mesmo, tá? Ok? Preste atenção para você entender. E de alta periculosidade. O perigo que você está correndo, tá? Ficar aumentando essas doutrinas aí. Amanhã vai ser você vítima de fraude e de assassinato aí, tá? Preste atenção. Os criminalistas vão matar você, os criminalistas vão acobertar. Tô falando. Preste atenção para você entender, ó. Então, se ele fala, vamos lá, para a gente finalizar. Se ele falar a favor dos nazistas, a opinião pública bandidal, que é nazista, cai em cima dele. E se ele falar a favor? Se ele falar a favor, ele está falando bem das empresas, não é verdade? Da Microsoft, está falando bem de toda a parte da alta sociedade bandidal, né?
Mas não adianta, a alta sociedade vai fingir que não. Então jogaram o cancelamento em cima dele. Os bandidos começaram a chiar e jogou o cancelamento. Percebeu? Mas presta atenção. Ó. E se ele fala contra nazismo, ele está falando a favor de quem? Se ele fala contra nazismo. Tá falando, se ele fala contra nazismo, ele está falando a favor dos bandidos. Está falando a favor de bandido. Se ele fala contra nazismo, ele está falando a favor de bandido. E se ele falar a favor de nazismo, está falando a favor de bandido também. A mesma coisa. Tanto faz. Se ele falar a favor de nazismo ou contra nazismo, por quê? Porque a posição que ele está é isso daí. Ele trabalha para bandido. Ó. Ele trabalha para bandidos do seu bairro, de morro, de ponto de música alta, tá? Ok? Você entendeu o raciocínio? Por isso que ele ficou puto. Mas é ele que errou, porque ele deu com a língua nos dentes, consegue entender? O erro dele não foi ter falado isso. O erro dele foi ter falado uma coisa que no mundo de mentiras que eles vivem, tá? Foi um escândalo para a opinião pública. Presta atenção, para você que é civil, é escândalo uma coisa, você é civil, deixa de ser burro, cara. Esses caras estão trabalhando para eles mesmos, tá? Ok? Eles estão roubando você. Esses cus que estão encostados no seu, isso aqui é bandido, tá? Não existe nada que pratica magia negra que não seja bandido, tá? Pratica magia negra é bandido. Você consegue entender? Ok? O que pratica magia negra e espiona no seu computador é bandido, tá? É anticomunista, é bandido, tá? O anticomunismo é nazismo também, tá? Ok? O movimento anticomunista é nazista, tá? Ok? Só quem mostra sou eu, nunca vi ninguém mostrando, tá? Isso aqui é meu. Mas sério, sim, anticomunistas são nazistas, tá? Ok? Eles são nazistas sem símbolo, tá? O movimento do anticomunismo dá para eles a prerrogativa de matar qualquer coisa, tá? Que não esteja caminhando numa doutrina que seja nesse nível aí, por exemplo, no caso Hitler, né? O que ele fez? Qualquer coisa que caminhava fora dos dogmas, tá? Dos dogmas da Microsoft, ele saiu eliminando tudo aquilo ali. Preste atenção, ó. Para encerrar a questão dos judeus. Existe uma questão, tá? Que na Bíblia, sempre que aparecia uma situação como aquela que aconteceu, a Bíblia dava testemunho que a culpa era do povo, tá? Se você vê a Bíblia, tá? Então, eu não sei que tipo de más obras ou que obras esses judeus praticavam, tá? Para que caísse uma desgraça tão grande sobre eles, tá? Mas excetuando isso daí, tá? A razão por que o Império Inglês, ou seja, porque havia uma rivalidade entre a Alemanha e os judeus ali, tá? Com causa de Hitler. Mas analisando a coisa por um ponto de vista por cima, tá? O que o Império Inglês fez, que foi o Império Inglês que fez aquilo ali, tá? O grupo mais alto, a coisa que estava mais alto, tá? Ok? Aí foi isso daí que fez, tá? E por que não o Império Francês? O Império Francês também e outro grupo, tá? O Império Italiano também. Tá? O Império Italiano se associou com isso daí, tá vendo? Ó. Os japoneses também, tá? Ok? Por que não seria, por exemplo, o Império Francês, né? Porque isso daí foi uma coisa que foi apresentado ali pelo próprio fato mesmo da situação. O fato era que quem estava de frente daquela situação ali era o Império Inglês. Tudo isso aqui é meu. Ok? Ó Senhor, cada vez que eu falei alguma coisa que é meu e um indivíduo todo cagado caluniou de plágio, como se o que é meu é de outra pessoa, eu quero um pedaço de carne disso arrancado em nome de Jesus. Amém. Pronto. Você entendeu o que eu falei? Tá? Por quê? Porque naquele fato, o fato histórico daquela situação ali é que a França foi dominada, consegue entender? A França foi dominada e no caso a Inglaterra estava por cima de toda aquela situação ali. Então foi este Império Inglês que fez esse negócio aí. Inclusive o símbolo, tá? Tudo isso aqui é meu. O símbolo que o tal do ditador usava é um símbolo inglês, tá? Ok? Ele usava símbolos de influência inglesa, tá? Ok? Então você entendeu a questão dos judeus, mas eu ainda tenho a última coisa que eu ia concluir aqui. Ok, eu me perdi aqui um pouco no último raciocínio, mas a conclusão que eu quero colocar para você é o seguinte: você é civil, tá?
Enquanto você, preste atenção, esses indivíduos que ficam fazendo discurso pobral, tá? Eles estão puxando você pela linha do esquerdismo para fazer parte de todo esse esquema. E esses indivíduos pobrais esquerdistas são ladrões, eles são trapaceiros, são bandidos, eles são inclusive assassinos, tá? Ok? Da mesma forma, você que é uma pessoa bem-sucedida na parte financeira, você tem algum tipo de patrimônio, tá? Você está vulnerável a estar encostado com tudo isso daí, sim. Geralmente a pessoa que tem dinheiro está vulnerável a estar sempre encostado com isso daí, mas isso daí são seus adversários, tá? Ok? A parte da direita, tá? Aí eu estava falando sobre o movimento anticomunista, tá? O movimento anticomunista é um movimento criminal, tá? Como eu falei aqui. Isso, lembrei aqui o que eu ia falar. Uma das razões por que o Império Inglês conspirou contra os judeus foi de ruindade mesmo, tá? Foi por perceber que eles estavam progredindo fora do controle deles, que eles tinham dinheiro, eles eram bem-sucedidos, eles tinham dinheiro na mão, tá? Então a conspiração que fizeram contra os judeus foi uma conspiração de inveja mesmo, de inveja do patrimônio deles. E aí hoje os judeus são símbolo de ditadura. O simbolismo de falar bem de judeu, tá? Por judeus, tá? É um simbolismo de ditadura, tá? Da ideia de dizer que os judeus são bem-sucedidos. Mas antes da Segunda Guerra, não. Antes da Segunda Guerra, eles tinham que ser exterminados, tá? Isso daí simboliza você, tá? Ok? Consegue ter? Tudo isso aqui é meu, tá? Cada palavra que eu falei que isso aqui é tudo meu. Ok? Tá? Ok? Eu não aceito que ninguém diga que aquilo que é meu é de ninguém. É meu. Isso aqui é meu. Ok? Tá? Ok? Eu não quero ninguém dizendo que aquilo que é meu é de outra pessoa. Encostou o cu no meu olho e seja todo estraçalhado. Pronto, agora eu vou fazer um raciocínio em paralelo com isso daí, tá? Vou falar sobre o ditador da Segunda Guerra Mundial, tá? O tal do Hitler, tá? Vou falar aqui uma verdade sobre o tal do Hitler, tá? Que é o seguinte: 50%, tá? O Hitler trabalhava, tá? Vou tentar explicar aqui, ó. Imagine o Hitler como idealista, assim, idealista. Os ideais dele eram assim extremos, tá? Eram extremos. Mas o sentimento de vingança que ele tinha, tá? Contra práticas trapaceiras, é porque na verdade o que ele fez, tá? Foi um esquema assim, ele não agiu pela justiça, tá? O Hitler não caminhava pela linha da justiça, mas ele caminhava até pelo caminho da injustiça também, tá? Consegue entender? Porque esse aqui é o ponto de vista. A questão é que todo ditador, tá? Todo ditador que se levantar vai estar a favor de todo esse esquema, desses pilantras, tá? Que eu falei aqui, esses grupos pilantras que estão interessados em te roubar. E isso foi o que o tal do Hitler fez também. Mas analisar que existe a necessidade de um ditador que se volte justamente contra tudo isso que eu falei aqui, para mim é indiscutível, tá? Ok? Eu oro todos os dias, tá, para que apareça um ditador, tá, que mate tudo que algum dia praticou magia negra no olho de alguém, que algum dia espoliou, tá, que roubou o que é dos outros, que manjou uma piroca, tá? Eu sou 100% a favor, consegue entender? De um ditador que mate os vizinhos do crime organizado, que arranque a cabeça desses indivíduos que praticam magia negra nos outros. Você não entendeu, tô falando para você que é civil, tá? Você não entendeu ainda que você deve torcer para aparecer um ditador que derrube isso daí, tá? Consegue entender? Ok? Mas você percebeu o raciocínio contraditório? Não vai se levantar um ditador a favor dos civis. O ditador vai sempre se levantar a favor disso daí. Aos bandidos que estão roubando você, a esses pilantras que estão embromando você com o esquerdismo, tá? Esses criminosos, tá? Anticomunista de direita, tá? Ok? A direita é crime organizado, tá? A direita é absolutamente crime organizado, tá? Seja antidireita, tá? Você não tem que ser direita porra nenhuma, tá? Ninguém tem que ser direita, tá? Ok? Quando você vê determinado babaca fazendo propaganda de direita, esse indivíduo está fazendo propaganda de um esquema criminoso mesmo. Como eu mostrei que o tal do Hitler, tá? Ele não estava agindo assim pela justiça, pela verdade, muito pelo contrário, estava agindo extremamente ardilosamente para destruir o que era do interesse dele. Isso eu não estou falando aqui por demagogia, não, mas era assim mesmo, tá? A mentalidade do Hitler era de usurpação mesmo, tá? De uma coisa enganosa mesmo, tá? Consegue entender?
Por exemplo, no meu caso seria pela verdade. Então, pela verdade, pela justiça, eu mataria todos eles, tá? Consegue entender? Ok? Pela verdade, pela justiça, pelo certo, pela liberdade, eu mataria tudo isso daí, tá? Eu mataria tudo que algum dia encostou no olho dos outros, tá? Ok? Mas um movimento civil com essa envergadura não tem apoio de ninguém, nunca vai ter, tá? E vai ser taxado por esses criminosos como um movimento comunista, tá? Pelos próprios comunistas, tá? Ok? Tá? Ok? Então é isso daí, tá? Como eu falei para você, por exemplo, cada vez que eu falei que, por exemplo, eu falei assim, o que tem que aparecer é um Pinochet para colocar ordem nos cursos satânicos. A Microsoft estava rindo à vontade da minha cara. Por quê? Porque o Pinochet é um ditador igual a Hitler também deles, tá? É um ditador dele, é um ditador dos bandidos, dos vizinhos do crime organizado, ok? Tá? Por isso que eu quero falar para você a questão do comunismo, tá? Preste atenção, ó. Analise o comunismo sem a ideia de meter, sem o progressismo, sem a ideia de meter a mão no que é dos outros. É isso daí que você tem que fazer contra eles. Um movimento, tá? Com a mesma envergadura, presta atenção, ó. Estão praticando bastante magia. Presta atenção que eu vou falar para você. O comunismo, tá? É um movimento tão ardiloso quanto o comunismo é um movimento fraudulento, tá? À semelhança de tudo isso que eu falei aqui. Consegue entender? Ok? O que eu quero que você entenda é que a mobilização de um movimento semelhante ao comunismo deve ser uma ideia implacável na sua mente para destruir tudo isso daí. Isso que está encostando o cu no seu tem que ser morto, rapaz. Eles têm que ser exterminados, esses indivíduos desses podcasts que estão roubando você, esses entrevistados fraudulentos que estão aí, essa porra desse SBT mentiroso, essa empresa mentirosa, tá? Essa empresa fraude, essa empresa incriminadora, tá? Ok? Consegue entender? É isso daí, tá? Não, o SBT não é incriminador. Acabei de falar aqui, o SBT é incriminador sim, rapaz. Os programas... O SBT é extremamente incriminador. Ok? O SBT é extremamente fraudulento, incriminador. O SBT desde que começou, tá? Ok? Todas as programações policiais são incriminações, eles estão à caça de pessoas para eles destruírem, tá? O SBT é uma empresa. Se você encostasse esse cu no meu olho e dissesse que o filha da puta, vem aqui agora e diz que isso que eu falei é mentira, eu te quebro a tua cara aqui mesmo, filha da puta. Ok? Não encosta essa bunda no meu olho não, filha da puta. Ok? Ok? Isso daí que encosta, ó, você sentiu essa prática de magia negra no seu olho, tem que matar isso daí, ok? Um movimento semelhante ao comunismo, vamos lá, vamos colocar, um movimento semelhante ao comunismo mesmo, consegue entender? Mas sem o progressismo, sem aquelas ideias absurdas, tá? É isso daí que tem que acontecer contra o SBT, contra a Rede Globo, contra a Microsoft, contra os vizinhos do crime organizado, contra bandido de bairro, de morro, de ponto de... Vou estar sempre falando isso aqui, tá? Ok? Tá? Sempre vou falar isso daí, tá? Ok? Um movimento semelhante ao comunismo, com toda a força mesmo disso daí, como se fosse um império soviético, vamos falar aqui assim, tá? Mas sem as doutrinas do comunismo, com toda a força para destruir, tá? Tudo isso daí que eu falei aqui agora, ok? Tá? Vou estar sempre promovendo isso daí, tá? Ok? E se você eu sou entusiasta desse, você está me seguindo, ok? Você é comigo, ok? Eu sou com você.